Estamos aqui em mais um episódio especial. Até porque vocês podem dizer, nossa, todos os episódios são especiais? São, né? Eu tô gravando. Pra vocês que estão aí do lado de cá, só ouvindo, só escutando o podcast, vocês vão ter agora a clareza que esse estúdio é em my house. Com muito carinho e muito amor, eu recebo as pessoas na minha casa. Então, isso quer dizer que o convite são para pessoas especiais também, né? Pessoas no qual, no mínimo, a energia bate. Não é isso? No mínimo, a energia bate. E hoje eu tô com duas especiais pessoas para falar de um tema, que é um tema necessário. Quando a gente é criança, a gente nem sabe o que é, mas a gente sonha. Quando a gente é adolescente, a gente ainda não sabe o que é, mas a gente começa a olhar para esse lugar, que é o lugar da carreira, que é o lugar do ganhar dinheiro para alguns e viver uma vida para outros, e uma vida que eu digo uma vida profissional, né, nessa área, que é algo que você vai desenvolver competências, habilidades, atitudes, que você vai fazer transição, que você vai mudar quando necessário. Então, hoje o nosso tema vai ser sobre carreira. É possível mudar? Vocês vão perceber que é possível mudar e mudar muito. Agora tem alguns caminhos a serem seguidos, que essas mulheres maravilhosas, né, vão trazer para vocês. E com quem que eu estou aqui? Chega, embarguei. Vocês perceberam o tamanho da energia por falar dela? Essa pessoa que eu conheço há 6 anos, que primeiro a gente se aturou. Amizade é esforço, eu digo todos os dias. A amizade é esforço, minha gente. A gente cede, a gente ajuda, a gente abraça, a gente diz que ama. Mas tem os esforços. Você acha que escutar as pessoas? Você acha que as pessoas escutar você? É esforço. Mas pode ser um esforço bom. É de um lugar gostoso. E aqui eu quero chamar minha amiga, sócia, parceiraça, Helenilza Vargas. Como ela mesmo se define, uma eterna aprendiz. Mulher, mãe, apaixonada por desenvolvimento humano e movida pela experiência pessoal, que ao melhorar a qualidade dos relacionamentos no trabalho, melhora a saúde mental. Master Coach, palestrante, professora e mentora de comunicação não violenta no trabalho, propósito e liderança. Escritora e minha parceira também no livro Manual do Executive Coaching. E sócia da CIA, uma empresa fantástica, que você já começaria a seguir agora. @CIH, Impacto Humano. Uma pessoa super especial. E a outra pessoa especial também, uma pessoa que a gente começou a ter um relacionamento assim, oi, tudo bem? Você pode fazer uma live comigo? Aqui a gente já falou de digital. E o digital aproxima. E aproxima tanto que a gente entende que a gente tem sinergia, que a gente tem energia e a pessoa já está dentro de casa. A pessoa, não é? Já vai indicando, porque eu sou dessas. Eu acho que eu sou um caranguejo. Adoro andar numa corda de caranguejo. Diga aí. Eu caminho, trilho. Diga assim, bora, vem, velho, vem. Vem, que massa. Não é? E com Lília foi assim. Quem é Lília? Lília Simplício costuma se definir como alguém apaixonada por duas coisas: pessoas e educação. Mestre e doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia, na qual atua como professora e pesquisadora desde 2010. Começou a trabalhar com orientação de carreira ainda dentro da universidade, quando percebeu que o seu papel ali não era apenas entregar um diploma para os alunos. E por mais mentoras, coaches na área acadêmica, para que as pessoas saiam da faculdade entendendo que a carreira, ela não começa fora da faculdade. Ela começa antes, né? Isso é super importante. Anota isso também, tá? Você que tá aí, que é o jovem, que tá escutando, ou que tá precisando de novas
definições, voltem no lugar de parar e entender que caminho é esse a ser trilhado. Né? Possui formação em coaching, com programação neurolinguística, coaching vocacional, orientação de carreira, analista comportamental DISC e também atua na área de desenvolvimento humano como consultora de carreiras, orientando mulheres que desejam se reencontrar profissionalmente e fazer uma transição de carreira segura e assertiva. Eu estou aqui com 2 pessoas que não só sabem do assunto, mas que vivenciam o assunto todos os dias. Sejam muito bem-vindas. Né? Já vamos começar de um jeitinho especial, dizendo o que é carreira para vocês. Bom, antes eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui, né? Participar desse podcast esperado, sonhado por minha sócia. E ela faz as coisas acontecer, né? Ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu tenho a sorte de ter essa parceira, né? Essa pessoa que leva junto as pessoas com ela, né? Pra onde ela vai, ela arrasta a gente, né? E são sempre caminhos muito bons. Trio elétrico. Acho que o meu próximo projeto vai ser trio elétrico. Bom, já que eu comecei a falar, vou falar o que é carreira pra mim. Na verdade, eu vejo a carreira como tudo que você constrói, né? Até antes, como na apresentação de Lilian, Elaine falou, que Lilian acredita, que você constrói até antes de entrar no mercado de trabalho, né? Eu vejo a carreira como uma mochilinha invisível que você carrega, né? E que você traz ali seus dons, seus talentos, suas experiências, ainda que você não soubesse o que você queria fazer, né, na profissão. Eu achava, quando eu era criança, que eu ia ser a Mulher Maravilha quando eu crescesse. Eu achava que ia ser, que era uma profissão, que era um trabalho. Até que eu descobri que não é bem assim. Mas eu acreditava nisso quando eu era criança. Então, assim, tudo que eu sei fazer, os meus talentos, os meus dons, tudo que vem comigo, desde que eu me dei conta, né, pela existência nessa vida, eu acredito que isso forma a carreira, né, faz com que a gente leve isso adiante, inclusive quando a gente muda, né, de carreira, que a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui, mas a gente também leva todas as experiências anteriores, né, enfim, então para mim carreira é isso, é como se fosse uma mochilinha que a gente carrega ao longo da vida ali, nutrindo de tudo que a gente é e tudo que a gente aprende. Massa, bacana. Maravilha, maravilha. E vou fazer igual a Elenilza, né? Eu preciso dizer que eu tô feliz pra caramba de estar aqui. Bom demais, bom demais. Obrigada pelo convite, obrigada pelo acolhimento das duas. E pra mim é um prazer estar aqui e estar falando de uma coisa que eu sou apaixonada, né? Eu acho que a Elenilza falou perfeitamente. É essa mochilinha, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, aí falando em termos profissionais, constituem a carreira. Mas na prática, para mim, carreira é um instrumento através do qual a gente coloca os nossos talentos a serviço do mundo. Então, quando você trabalha, você está servindo a alguém, a alguma causa. Você tá dando aquilo que você tem de melhor para transformar a vida de alguém, alguma coisa. Então, a gente está sempre servindo. Quando eu estou dando aula, eu estou servindo aos meus estudantes. Você, quando está aqui falando sobre produtividade, você está servindo as outras pessoas. Você, quando está falando sobre comunicação não violenta, está transformando vidas, servindo, está se colocando a serviço. Então, na prática, para mim é isso. E é por isso que, muitas vezes, a carreira muda tanto ao longo da vida, né? A nossa forma de servir pode e deve mudar. Precisa ir fazendo sentido ao longo da vida. Bacana. Muito bom, porque parece místico para algumas pessoas, olhando para o momento atual, onde existe um negócio chamado velocidade. E as pessoas estão correndo. Então, quando vocês trazem que carreira é uma construção e uma coisa que eu tenho muito como verdade pessoal, não existe dar o primeiro passo. O primeiro passo, inclusive, na minha concepção, não foi nem a gente que deu, foi meu pai e minha mãe. Ali foi o primeiro passo, que não foi dado por mim, foi dado pelos nossos pais, pelo meu pai e minha mãe, onde me colocou no mundo e eles me serviram por determinado tempo, e depois eu comecei, já enquanto esse serviço estava acontecendo, esse servir estava acontecendo, eu fui construindo a minha jornada. Então, as minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu errei, o dedo na tomada, o comer reboco de parede, porque a pessoa era danadinha. Nossa!
É aquela coisa assim. E olha que minha mãe disse que eu era tranquila quando infância, criança. Depois, não, o pior é que ela disse, minha filha, você era tranquila. Eu me perdi ali no momento que você começou a fazer 10 milhões de coisas, que a sua velocidade aumentou. Isso nova também, né? Adolescente, loucamente. Mas olhando para esse lugar, onde carreira é construção de jornada, porque eu sou uma analista de sistemas, não vou deixar de ser, porque eu me formei, né? Não utilizo 90% do que eu aprendi técnico, mas já trabalhei com gestão de projetos e a minha carreira de análise de sistemas me ajudou, mesmo tecnicamente não contribuindo, mas a forma de conduzir, a forma que eu conversava, aquela experiência, aquela autoridade que eu gerei, eu levo junto. Né? A forma que eu lidei com as pessoas, eu já gravei um podcast onde a gente estava falando de carreira no digital, que é completamente diferente do que a gente está trazendo aqui, mas que tem um negócio chamado faculdade no meio do caminho. Que eu digo que pode não ser o lugar que você vai aprender a parte mais técnica, mas sim o lugar que você vai aprender a engrossar as pernas, como diz Painho. A viver experiências, a ter professores que vão te guiar mais na jornada, a você vai quebrar a cara, vai ter uma prova, vai ter algo, vai ter um projeto que você vai desenvolver que pode mudar a sua jornada. É o lugar que é uma casinha que foi projetada para dar a mão a você e você seguir. E se você aproveitar direitinho, você vai crescer muito. Entretanto, no digital é tudo rápido, louco, mas tem um lugar do estudo. Talvez não tenha a casinha formatada, né? Mas tem um lugar de estudo, de evolução, de amadurecimento, de metas, de estrutura. Mas olhando para essa casinha, universidade, juventude, carreira, conta um pouquinho da jornada de vocês, para que as pessoas entendam de uma forma sucinta, senão a gente fica loucamente aqui, né? Mas para que as pessoas entendam. Beleza, Lilian chegou a ter esse currículo. Ellen chegou a ter esse currículo. Foi em um dia? Teve uma jornada. Como foi um pouquinho da jornada de vocês? Para que as pessoas entendam que jornada é ao longo da vida de vocês e tudo pode ser utilizado na jornada de uma carreira profissional. Bom, vocês estão prontos? Vou começar. Vamos lá. Vou ser sucinta, mas é importante falar lá do início, né? Como a gente está falando aqui. Eu fui mãe e casei muito cedo. Então, eu tive Caio aos 18 anos. Na época, eu estava terminando o último ano do segundo grau, do antigo segundo grau. Então, o que acontece? Naquele momento, toda a minha projeção de futuro de carreira, eu achei, por um momento, que estava meio perdida, né? Eu não sabia quando eu ia concluir, quando eu voltaria a estudar. Eu lembro, inclusive, que minha mãe, na época, teve um período, quando eu tive cá em setembro, e depois eu tinha que voltar para a escola para concluir mesmo o terceiro ano. E eu não queria voltar, porque ele era muito bebê, né? Então, deixar o bebê em casa, amamentar, enfim, todo aquele processo que quem é mãe sabe, eu quis abandonar. Eu falei, não, depois eu volto. E aí minha mãe me falou, Dona Eliane, muito sabiamente, me chamou e disse, não, você vai terminar. Agora vai ser menos difícil do que mais pra frente. Ele tá bebê, não reconhece as coisas ainda, então você vai agora. E graças à minha mãe, eu voltei, né, no mês de outubro, eu acho, meio de setembro, outubro, logo depois. Eu lembro que meus colegas na escola ainda perguntavam, cadê a barriga? Eu falei, tirei, tá em casa. Enfim, então eu concluí, e ali eu achei também, naquele momento, e muitas pessoas me disseram, agora você vai parar, não vai mais fazer mais nada na carreira. Então, assim, se você que é jovem, que teve um bebê, ou que está grávida, e também está passando por isso, saiba que a maternidade não significa que você vai parar a sua carreira, né? Não é uma prisão. Não é, de forma alguma. Claro que você precisa de rede de apoio, eu tive, sou muito grata por isso, mas de fato não é. Então, assim, depois, quando o Caio tinha meses, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, né, trabalhava um turno só, mas eu tinha uma visão do futuro. Eu sabia que eu queria mais. Eu sabia que eu queria fazer faculdade. Eu comecei a fazer faculdade tarde. Caio devia ter uns 6, 7 anos quando eu entrei na faculdade, porque eu não queria deixar ele muito dependente em casa. Eu queria que ele já pudesse fazer algumas coisas sozinho, né, para aliviar a barra, para quem me ajudava, a minha rede de apoio. E
eu não parei, né? Eu comecei a trabalhar, continuei. E assim, uma das minhas primeiras experiências, né? 95. Em 95, eu tive uma experiência com franchising. Eu trabalhei numa empresa que era franqueadora. E também tinha uma sede, um capítulo Bahia da Associação Brasileira de Franchising dentro dessa unidade, dessa empresa. E eu trabalhei nesse setor, digamos assim, né, apoiando. E aí, recentemente, eu e a Elaine estivemos com uma cliente, né, apresentando uma proposta e tal. E uma dor dessa cliente foi: todo mundo que vem aqui me apresentar a proposta para fazer um trabalho similar ao trabalho de vocês, as pessoas não conseguem compreender, porque elas não conhecem o mercado de franquia. E aí eu falei para ela: eu conheço. Então, assim, uma experiência que eu tive em 95, a Elaine não sabia dessa minha experiência. Em 95... Ela me vem com um negócio... Conte mais. Tudo que vai sendo construído ao longo da vida. Lá atrás você teve uma experiência, não sabe que você vai precisar daquilo. Mas, enfim, né, a gente marcou ponto. Porque, de fato, eu tenho essa experiência, tenho esse conhecimento e consigo olhar por esse Muita prisma, coisa mudou, né? mas a base Sim, você conhece. Eu conheço. É a base. Exatamente. Então, depois dessa jornada que eu iniciei aí, eu fiz faculdade, sempre trabalhei, não conseguia parar para estagiar, porque eu estava trabalhando, eu tinha um filho, então, assim, eu tinha responsabilidade de mãe, eu não podia simplesmente largar o emprego, que me remunerava melhor, tinha benefícios indiretos, enfim, abrir mão para fazer um estágio na área. Então, eu demorei um pouco para fazer estágio na área, mas foi uma escolha, né? Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Eu fiz as minhas escolhas e sou grata por eu ter feito essas escolhas, né? Depois que eu trabalhei esse tempo nessa empresa, eu saí, fui trabalhar no escritório de advocacia, que me trouxe muito aprendizado. E na época que eu estava trabalhando nesse escritório, eu passei no vestibular, fiz as minhas escolhas também, porque eu passei em mais de uma faculdade, escolhi uma faculdade que era mais tradicional no curso, fiz ciências contábeis. E me acompanha esse conhecimento, né, até hoje, Graças a Deus, uma sócia contadora, porque a gente se complementa muito, né, essa nisso também. habilidade, se precisar, a gente resolve, mas ela faz muito mais rápido do que eu, entende isso? Exatamente. Então, assim, depois eu saí dessa empresa, escritório de advocacia, fui trabalhar numa instituição de ensino. Foi uma oportunidade que apareceu, fui trabalhar na instituição de ensino, fiquei pouquíssimo tempo, porque depois apareceu uma outra oportunidade na área contábil, e aí eu fui trabalhar na indústria, fiquei 4 anos mais ou menos na indústria, e depois saí para assumir um cargo de analista de contábil dentro de uma empresa que era aqui em Salvador, uma construtora. E nessa construtora, 2 anos depois que eu entrei, eu já assumi o cargo de liderança e, fui para frente, assumi supervisão e depois fui ser gerente da empresa, a última empresa que eu trabalhei, que eu fiquei 15 anos. Mas a gente vai voltar para esse capítulo aí, para falar aqui durante a experiência profissional, né? Então, Lilian, conta aí pra gente, Lilian. Gente, estou aqui apaixonada por essa história. Eu adoro ouvir essas histórias de mudança, de transformação. Veja, o seu contexto de vida foi mudando, sua carreira também. Sim. E comigo foi assim, as pessoas me perguntam: Lilian, você é formada em Química e agora está aí na área de desenvolvimento humano. Eu falei: gente, eu sou apaixonada por pessoas. Depois de um tempo eu descobri que a transformação que eu gosto, na verdade, não é ali dos processos químicos, mas das pessoas. Eu entrei, obviamente, nessa área. Eu fiz a primeira escolha no ensino médio, fiz o ensino médio técnico. E queria ter um trabalho logo quando saísse do ensino médio, né? Vou ganhar a minha vida, trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E acabou que quando terminou o ensino médio técnico em Química, eu segui o fluxo e escolhi fazer Química na universidade. E aí um outro universo se abriu. Aí eu comecei a perceber a dinâmica da universidade, das pessoas, a área de pesquisa, comecei a me apaixonar. E ali eu entendi que pesquisa era uma coisa bacana para mim, mas eu ainda não me via como professora. Eu sempre fui muito reservada, mas, né, na minha, eu falei: encarar uma sala de aula não é para mim. E quando eu estava fazendo mestrado, eu tive que fazer um estágio, encarar uma sala de aula, e a primeira vez que eu entrei e eu dei uma aula, eu falei: caramba, isso aqui é para mim. Nada como viver uma experiência na pele pra gente observar com outro olhar. Exatamente. E foi ali, naquele momento, que eu entendi: não, eu vou seguir esse caminho, eu quero continuar na área de educação. E assim foi. Só que
Para eu entrar na área de educação, né, e estar como professora, pesquisadora, eu precisaria terminar um mestrado, fazer um doutorado, precisaria ter um concurso, tinha toda uma jornada para trilhar e eu precisava me manter financeiramente. Então, eu procurei ver dentro da minha área o que é que eu gosto também. E aí que eu fui ter uma experiência na indústria, fiquei uns 5 anos dentro de uma indústria automobilística aqui em Camaçari, cargo de liderança, estava tudo muito bem, já estava até gostando um pouco daquilo, dos benefícios, uma série de coisas, mas em algum momento eu entendi que ali a conta já não estava fechando, meu filho mais velho nasceu e para mim era muito difícil sair muito cedo, 6 da manhã, voltar às 7 da noite, ficar isolada, né, dentro do polo e só ver ele à noite. E naquela época eu entendi, não, eu realmente preciso voltar para o meu plano original, seguir a minha essência. Surgiu um concurso na universidade, eu fui e fiz. E ali eu falei, pronto, agora era tudo o que eu queria, tá tudo certo, vai ser maravilhoso. Estou onde eu queria, minha vida está resolvida aos 30 anos. Já estou onde eu queria, pronto. Lei do engano. E que bom, né? E que bom. E que bom, que bom. Descobri isso de uma forma não tão bacana. Comecei a questionar muito o meu papel dentro da universidade, comecei a vivenciar uma crise de valores em algumas posições, em alguns ambientes que eu estava frequentando, aquilo estava me ferindo muito. Resumo da história, vivi uma crise profissional, uma grande crise profissional e que me fez repensar toda a minha trajetória. E ali naquele momento eu falei, eu preciso tirar algumas coisas que não estão me fazendo bem, fiz pequenas mudanças ainda ali dentro da universidade, mas eu senti que ainda faltava alguma coisa. E é aí que entra a orientação de carreira, né? Eu descobri que eu já fazia isso com jovens sem nem saber. A gente, enquanto professor, tem um papel enorme e responsável sobre isso. Exatamente. Então, assim, os meninos me procuravam, pediam conselhos de carreira, às vezes vinham estudantes de outros cursos. Pô, meu amigo me pediu para eu conversar com você, o que você acha que eu devo fazer? Quando eu olhei para aquilo, eu falei, caramba, é isso. E aí mergulhei no universo da orientação de carreira, fui fazer algumas formações. E dentro da universidade, até hoje, eu tenho esse projeto com jovens, mas aqui fora eu entendi que eu poderia levar essa mensagem para outras mulheres, que assim como eu, perto dos 40, estava vivendo uma crise e a gente precisa entender que a vida muda, a gente muda, o contexto muda e a carreira também vai mudar. Então foi assim que eu cheguei até aqui. Que bacana. Vocês foram falando, eu olho passa um filme, né? Caramba, eu decidi análise de sistemas muito nova. Olha só, eu ganhei computador com 12 anos. E eu tô falando de um período minha época geralmente era assim, 12 anos, eu tava em Camaçari, morando em Camaçari com os meus pais. Eu tinha, ali a gente tá falando de um ano que era 91, 92. Amiga queria informática, que adorava estar lá em casa, no computador. E eu queria arquitetura. Isso com 13, 14 anos. Aí a gente convivia tanto junto. Eu adoro numas convivências, né? Que eu fico influenciando as pessoas e as pessoas me influenciam. Você não tô entendendo. Então, ela passou a olhar a arquitetura do jeito que eu falava e vendia. Eu passei a olhar a informática. Poxa, já tenho um computador e não sei o quê. E aí ela foi fazer arquitetura. Minha amiga Isa. E eu fui fazer informática. E a gente decidiu isso por volta dos 15 anos. Não sabia nada da vida. Informática. Aí vem os anos 2000, profissão do futuro. Ô, minha gente, se teve um golpe naquela época, o golpe era esse. Profissão do futuro. Porque hoje a gente tem o negócio assim, que é advogado, né? O advogado bem-sucedido, o médico bem-sucedido, as escolhas, se for olhar financeiramente, o digital, para quem dá certo no digital, né? E isso é muito louco, mas a gente não está preparado. Não adianta, por mais que a gente tenha uma base familiar, por mais que a gente, já conheça computador, naquela época era a nossa profissão do futuro, meu pai tinha o maior orgulho. Minha filha faz informática. E sabe onde faz? Na Católica. Foi Maria. Um absurdo. 2002.
E aí eu entrei nessa faculdade e segui o baile porque eu sempre fui de cumprir metas. E pra mim, o resultado da meta é até o final. E às vezes eu até erro. Porque às vezes a gente pode mudar no meio do caminho e ser menos doloroso. E é nesse lugar que eu quero trazer pra vocês aqui, pra vocês comentarem um pouquinho. A gente já falou de jornada. Eu contei um pouco da minha história, porque acaba que eu me formei e não reconheci aquela profissão. Só que eu sempre fui uma pessoa de movimento. Se eu não tô satisfeita, eu mudo. Agora, véia, que eu tenho umas coisas que eu fico dando uns murros em ponta de faca mais forte. Mas eu costumo a não estar legal, qual movimento eu tenho que fazer. Não está bom, qual estratégia eu tenho que mudar. E carreira é muito isso. Mas não é só dizer não está bom sem ter clareza. Então, olhando para um lugar de carreira, qual a primeira clareza que as pessoas precisam ter para começar a traçar essa carreira? Por que não está funcionando hoje? O que é que não está te fazendo bem? Por que que você está querendo mudar? E aí você falou uma coisa brilhante, assim, com 15, 17 anos, a gente não tem noção do que é a vida. E depois, quando você vai perceber, na verdade, a gente precisa entender qual é o tipo de vida que a gente quer levar para depois escolher a carreira que cabe nela. E com 15, 17 anos, você não tem essa noção. Você tem a noção do que você gosta, do que talvez você leve jeito. Se tiver vida boa, vida boa. E do que dá mais dinheiro. Sim. Né? São coisas importantes, são 3 pilares importantes. Mas assim, quando você sente que aquilo não está te satisfazendo, você falou, eu não reconheci aquele meu diploma, não me encontrei. Trabalho da zorra para me informar. Profissão. E aí é bacana você, primeira coisa, a primeira clareza, antes de você pensar em para onde ir, é saber por que não está funcionando. Isso já dá pistas, né, de quais escolhas você não deve repetir, por quê. Então, muitas vezes pode ser a própria área em si, outras vezes pode ser o que você está fazendo dentro daquela área, né? Outros aspectos como ambiente, financeiro, tem uma série de questões. Então, você precisa clarificar isso antes até de sair, pedindo demissão, fazendo um novo curso, uma nova especialização. Respira um pouquinho, vamos entender por que não está funcionando. Sim, bacana, importantíssimo. Quando você não sabe o caminho para seguir, você diz e traça ou lista os caminhos que você não quer seguir. Isso serve para tudo na vida, para relacionamento, para projeto. Se você for igual a mim, 333 ideias por dia. Não, esse não é para agora. Esse aqui é para agora. Não, esse aqui é casado com esse, que é uma coisa que eu já estou executando que pode melhorar. Muito bom. É perfeito o que a Lilian falou. Eu acho super importante isso mesmo. E eu complemento, na verdade, né, dizendo que autoconhecimento. Olhar para dentro. Para mim, eu trabalho com propósito também. Então, assim, meu primeiro passo, eu acho que o forte do propósito, do olhar para o propósito, é você se autoconhecer. É você entender quem é você, né? Quem é você, o que é que você gosta. Porque às vezes a gente não sabe o que é que a gente gosta. Você não está se observando, você não sabe de verdade. Né? Às vezes a gente fica nesse modo, o que eu chamo de vida automática, né? Modo automático e modo vida. Então, quando a gente está no modo automático, que a gente está ali só fazendo e seguindo o fluxo da vida, a gente não está se autoconhecendo. A gente não está se auto-observando. Aconteceu comigo há alguns anos atrás, que eu fui no otorrino e a médica falou assim, você sente azia? Eu falei, não. E aí fui pra casa, tal, não sei o que, ela falou, acho que você tem um pouco de refluxo. Ela fazendo um exame, ela percebeu. E aí dia depois, porque ela sinalizou ativou isso, eu falei, gente, eu tenho azia. E eu não sabia que eu tinha. Quando a médica perguntou, eu respondi não. Falei, respondi errado. Por quê? Modo automático. A gente não está se observando. Né? E quando você se autoconhece, você começa a observar o que você ama, o que é que você quer, quais são seus dons e talentos, né? O que é que se adequa mais ali a você, né? Quais são seus pontos de insatisfação, né? O que é que tá pegando ali? O que é que tá dando o curto-circuito, digamos assim? É alguém que você não se relaciona bem naquele trabalho, por isso você não tá gostando de ir, né? O que é em si? Como Lilian trouxe alguns exemplos aqui. Então, assim, pra mim,
É o mergulho em você. O primeiro passo para mim é esse. Ou tá vendo que tem alguma coisa errada, mergulha. Vai cuidar de você, olhar para dentro. É dentro que você vai encontrar as respostas, não é fora. Independente da idade. É uma pena. Mas eu vou viver para ver as escolas tradicionais colocarem autoconhecimento, empreendedorismo e a questão de finanças dentro da carga horária. Você vai ter uma aula de finanças dentro da escola tradicional. Porque eu acho que é um dos 3 pilares, assim, base para você começar a tomar algumas decisões. Porque dinheiro é bom e nós todos gostamos. Não é isso, meninas? Não é? Oh, I love money. E se tiver quanto mais, melhor. Melhor. Então, a decisão, às vezes, a gente fica com medo pelo que a gente viu de histórico, porque nós somos, né? Nós somos o que aprendemos e nossos pais só deram o que eles aprenderam. Sim. Às vezes a gente cobra dos nossos pais, mas meu pai, por que você não me disse isso antes? Que eu ia quebrar a cara em 4 anos lá na frente. Eu poderia ter economizado essa cara amassada. Aí ele vai dizer, mas meu filho, nem eu sabia disso. Porque ele não aprendeu para ensinar. Ele dá, e é uma honra muito grande, né? Os pais nos dão o que eles aprenderam, o que eles receberam. Eles não podem dar mais, a não ser que eles também tenham aprendido ao longo da jornada deles. E olhando para essa jornada, eu queria que vocês, cada uma, olhasse assim, 2 ou 3 passos, né? Para a gente entender. Beleza, estou começando a olhar para a minha carreira. Aqui eu falo sempre movimento. E as pessoas precisam do pacotinho. Passo 1, passo 2, passo 3. Ah, Elaine, você está chamando a gente de criança? Não, eu não estou chamando de criança. Eu estou dizendo que o seu cérebro funciona muito mais fácil se você sabe o que é que vem primeiro, o que é que vem no meio e o que é que vem depois. Por quê? Porque vocês vão pegar o papel, vão anotar e vão dizer, opa, eu estou nesse passo aqui. Eu já comecei a caminhar. Então, falta eu fazer isso e falta eu fazer aquilo. Agora eu vou traçar essa nova rota, porque agora eu já tenho clareza. Como é que... Estou começando a carreira, estou na universidade, estou ainda jovem ali, não sei se eu quero universidade, não sei se eu não quero. Quais os 3 passos para cada uma? Vocês podem, claro, uma complementar a outra, mas 3 passos de cada, para que vocês digam assim, a pessoa vai começar e vai olhar, eu vou começar uma carreira por... Bom, como eu falei antes, autoconhecimento, eu acho que é o primeiro passo. Né? Para mim, não dá para você começar sem isso. Claro que com o tempo você muda, né? Lilian trouxe isso aqui algumas vezes, eu super concordo. E que bom, né? Que a gente muda. E que a gente tem a oportunidade de fazer as mudanças também na área da carreira. Eu quero abrir um parêntese. Eu vou fazer esse parêntese porque é importante. Para você que não sabe o que é nem autoconhecimento, se olhar no Google vai ficar mais confuso, pode ser por uma orientação de carreira. Sim. Que se naquela época, lá em 2001, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz em 3 faculdades, não, eu fiz em 4 faculdades, passei em 3, só não passei na UFBA. E uma única faculdade, eu botei segunda opção psicologia. Olha que loucura. Eu fazendo análise de sistemas. Eu cheguei a passar em engenharia civil, porque, né, análise de sistema, informática, engenharia civil. Mas, aleatoriamente, que nunca é aleatório, tinha uma consciência lá atrás de uma pessoa líder, uma pessoa que lidava com gente o tempo inteiro, que adorava aquele reboliço de viagem, de estar com todo mundo, de trazer para dentro da minha casa os amigos, não sei o quê, lidar com gente já era uma coisa muito forte. Uma única faculdade, na segunda opção, que era Rui Barbosa, que não, eu não sei como é que está hoje, mas é uma faculdade que eu honro, que tem uma história muito forte de psicologia, né? Muito, muito poderosa. Então, naquela época, mas se eu tivesse uma orientação para olhar minhas habilidades, competências lá atrás, com 17 anos, talvez esse jogo tivesse mudado. Entretanto, a gente vive o que a gente precisa viver. Então, continue, amiga. Com certeza.
Não adianta eu dizer, né? Esquece tudo, Elaine. Rasga a análise sistema. Se há 17, quase 18 anos atrás. Esquece isso. Não tem si, não. Esquece. Eu, durante algum tempo, até questionei também minha faculdade de contábeis, quando eu me apaixonei por desenvolvimento humano, mas depois eu entendi que eu precisava viver aquilo. E eu fui apaixonada, né? Hoje eu gosto, mas não sou mais apaixonada por contabilidade, né? Mas gosto muito, honro e sou muito grata e me é muito útil, como a Helena disse, né? Enfim, então assim, primeiro, autoconhecimento, né? É olhar pra dentro. Seja um processo, como a Helene trouxe, né? Então, seja um processo de coaching, seja um processo terapêutico, seja uma orientação vocacional, né? Algum recurso externo que lhe ajude a você olhar para dentro e se entender, né? E entender para onde você quer ir, o que é que você quer entregar para o mundo. E uma outra coisa dentro desse processo aí de autoconhecimento, que eu acho que é um outro passo, é olhar assim, se você está fazendo transição, né? Se você está fazendo uma mudança, se você está ampliando os seus horizontes também, porque você pode, de repente, ficar com 2 carreiras, como foi o caso, né? Eu fiquei com 2, eu segui durante algum tempo, né? 2 profissões. Você pode, foi o que eu fiz, né, na verdade. Eu olhei assim, o que era mais desafiador para mim nessa transição, nessa mudança? Para mim era super desafiador a questão financeira. Porque eu pago meus boletos. Sou eu quem paga meus boletos. Que motivação! Eles. Tem um boletinho chegando aí. A vida adulta é isso. Então, assim, para fazer essa mudança, para me jogar para o empreendedorismo, né, para pedir demissão, que foi o que aconteceu comigo o ano passado, né, 10 anos, tá fazendo 1 ano agora, eu pedi demissão, eu saí de um cargo de gerência de uma empresa para empreender, para me dedicar a essa área que eu sou apaixonada desde 2017. Então, eu acho que o outro ponto é isso. Qual é o desafio? Para mim era o desafio financeiro. Então, assim, eu precisava ter algum lastro que me financeiro, que me ajudasse para que quando eu mudasse, né, abrisse mão do salário certinho, dos benefícios indiretos, que não eram ruins, eram maravilhosos, mas por uma escolha eu precisava me preparar para isso. Então, esse foi um ponto super importante. O que é o mais desafiador? Pronto, eu vou correr atrás do que é mais desafiador para me organizar. Foram 5 anos. Não é rápido, não é uma coisa do dia pra noite. E eu fui muito cobrada durante muito tempo. E aí, quando é que você vai sair? E aí, quando é que você vai sair? E aí, quando é que você vai... Vou sair no momento certo. E foi no meu tempo, né? E a outra coisa que eu acho que é super importante é você também avaliar o mercado. Esse mercado que eu quero ir, né? O que está acontecendo nesse mercado? Quais são as possibilidades? Onde é que eu vou atuar? E aí, ainda um bônus aí, eram 3, mas um bônus aí é fazer a experiência dentro desse mercado. Eu fiz durante 5 anos, eu comecei a atuar como coach em 2017, desde quando eu fiz a primeira formação. E eu atuei em paralelo 5 anos. E eu sentia onde eu estava pisando. Eu sabia que era aquilo, eu tive certeza. Para mim pode ter demorado mais do que para algumas pessoas, mas cada um tem seu tempo, né? Enfim, então, para mim são esses 3 pontos aí, com o bônus de experimente também o mercado, vá lá, faça, realize, sinta se realmente é aquilo e depois tome sua decisão definitiva. Massa, eu tenho outro... No segundo ponto de Ellen trouxe a questão financeira, que é super importante no caso de uma transição. Mas você que ainda tem papai e mamãe bancando, ou alguém dentro da sua família, na qual você honra e diz, pô, essa pessoa tá arcando com essas questões, a decisão vem de um lugar de pesquisa também, de entender. Acho que muda o jogo na hora de, tipo, bacana, velho, é análise de sistemas. Por que mesmo? Que lugar é esse? Não dá para eu trabalhar, mas dá para fazer algum curso? Dá para fazer alguma... Eu costumo fazer palestras em universidades e aí rola muito. Mas, professor, eu não consigo um estágio. Porque os estágios pedem uma pessoa experiente. Mas se eu estou buscando estágio, eu não tenho experiência. É um paradoxo isso, né? É louco. É muito louco. Entretanto, todavia, a tia aqui diz assim, ó, você está na faculdade de contabilidade, não é? Já testou fazer as contas da família? Já testou ir no mercadinho da esquina para saber se os impostos estão sendo pagos? Se tem um fluxo de caixa bacana? E o imposto de renda de papai e mamãe, quem faz? Cuidado com as desculpas.
no meio do processo, que é a autossabotagem. Que é tipo, não sei, não vai dar certo, talvez, não, é só o dinheiro. Eu quero ser rica. Que massa, que ótimo. Mas lembre que toda riqueza tem um preço também a pagar. Mas vamos lá, Lilian, como é que você olha? Como é que você olha para essa construção aí? Com essas 3 dicas aí iniciais de tipo, estou começando a traçar a minha jornada profissional. Por onde eu começo? Começa no dia que você entra na universidade. Estou começando a traçar minha jornada profissional, então vou falar aqui de 2 fases da vida, né? Você entrou na universidade, começa a pesquisar de fato sobre aquele curso, se você não fez isso antes. Né? Bate papo com as pessoas que já estão no curso há mais tempo, com os professores. Começa a entender quais são as possibilidades que se abrem para você a partir dali. Olha para a grade do curso, né? Às vezes você quer, por exemplo, tem saco para fazer leituras extensas. Você vai bancar realmente o preço? Vale a pena? A forma como as pessoas atuam faz sentido para você? Então, explorar esse mercado no momento em que você tem papai, mamãe ou qualquer outra pessoa, né, que banque esse processo para você, é bacana você explorar. E aí, essa resposta que você deu maravilhosa, comece a se colocar em ação. Comece a fazer trabalhos, nem que sejam voluntários, já que para estágios, muitas vezes as portas podem estar fechadas por você não ter experiência. Então, explorar o mercado, vivenciar a universidade, aquela sua primeira escolha, é a melhor opção de você validar aquilo dali e entender o que é que faz sentido para você. A partir dali você vai perceber o mercado como um todo, as diversas opções, então tem aqui um guarda-chuva imenso. Dentro desse guarda-chuva, o que realmente eu escolho? E aí isso vale também para o momento da transição. Quando você está lá na frente, que quer tomar uma decisão profissional, fazer alguma mudança, dentro desse universo que é o mercado, o que é que eu gosto de fazer? Que temas eu gosto de falar sobre? Porque, por exemplo, você pode amar a psicologia, mas tem vários temas dentro da psicologia, tem várias áreas. Qual delas você gosta mais? Beleza, gosto dessas aqui, mas todas as que você gosta fazem sentido realmente para você? Você entrega o seu melhor, você leva jeito para aquilo, você tem facilidade de aprender, você vai entregar bons resultados? Então já é um outro filtro. É o segundo filtro que entra aí nos dons, nos talentos, na sua predisposição para aprender com facilidade, para entregar resultados. E aí depois vem aquilo que termina, né, fazendo a sua escolha realmente ser assertiva. Qual dessas possibilidades aqui vai trazer o estilo de vida que eu quero levar? Eu posso ser psicóloga, por exemplo, dentro de uma empresa, trabalhar com horários fixos, definidos, de 8 às 17, todos os benefícios da CLT, por exemplo. Eu posso trabalhar como psicóloga atuando por conta própria, dentro de um consultório meu. Eu posso atuar dentro de uma instituição de ensino. Então, qual dessas faz mais sentido para você? Vai trazer o retorno que você deseja, vai trazer a rotina que você deseja, sabe? O estilo de vida que você quer levar. Então, esses filtros você usa para fazer a sua melhor escolha. E a partir daí, a Lenisa já falou, vamos planejar. Se você pensa em mudar, é preciso levar em consideração que somos adultas, temos contas a pagar. Então você precisa se perguntar, essa mudança que eu quero fazer na minha carreira, ela é grande, ela é pequena? É só um ajuste que eu vou fazer? Eu vou mudar só de setor, eu vou mudar de empresa? Isso precisa de menos planejamento, menos preparo, é algo com impacto menor. Mas se eu penso em fazer uma mudança na forma como eu trabalho, olha, eu vou deixar de trabalhar como psicóloga na CLT para empreender. Isso gera um impacto maior. Né? Então, exige uma preparação. E eu acredito fortemente que não existe uma receita pronta de planejamento para todo mundo. Você bem sabe disso. Planejamento, escolher é fácil. É a parte mais fácil. Difícil é bancar as nossas escolhas. Então, tem que ser um planejamento que você diga, tem a ver com o meu contexto de vida, eu consigo bancar, eu consigo não me ferir nesse processo para depois não me frustrar mais ainda. Esse é o grande passo. Perfeito. Eu lembrei de uma frase aqui
Eu comi um doce, um salgadinho aqui pra digerir até essa frase. Que as meninas sabem também. Tapinha nas costas não faz ninguém evoluir. Desculpa se o sofá tá quentinho e você tá gostando dele e tá reclamando, o problema é seu. Tem uma frase, que é uma frase forte, mas que é uma frase muito real, que muitas pessoas não reconhecem essa frase. Quem faz o que quer, criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Sim. Exatamente. Sinto muito. Tá ruim, muda. Não tá legal um relacionamento. Ah, mas sentou, conversou, não deu certo. Quer dizer, passou a não dar certo, porque deu certo em 10 anos. Exatamente. Isso aí. No dia 01 do 11º ano, passou a não mais dar certo. Senta, conversa, alinha. Perdeu os valores não estão mais alinhados. O processo de relacionamento não tá dando mais certo. Ok, passou a não dar certo a partir dali. Você encerra um ciclo. Talvez você volte até no mesmo ciclo com essa pessoa. Ou senão, cada um vai seguir a sua vida e tá tudo lindo. Ou com essa empresa. Aí vem o lado da empresa. Da empresa e da carreira. Velho, feliz da zorra, fiz um curso, fiz uma pós-graduação, entendi, conversei com a pessoa, encontrei com um amigo, fui num evento. É isso que eu quero pra minha vida. Sim? Você tá afim de honrar as calças que você veste? Porque fazer a mudança é difícil. Tomar decisão é difícil. Trabalhar é difícil. Planejar é mais difícil ainda. Seguir os planos. Olha que eu sou uma pessoa de planejamento. Mas na mesma proporção que eu planejo, né, amiga? Eu tenho 333 ideias no mesmo dia que eu planejei. E aí eu fico, não, por que isso? Porque aquilo ainda vendo, eu sou boa na venda. Que eu ainda carrego comigo, né? Ó, deixa eu te contar uma coisa. Se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo... Mas aí não adianta. Se no dia que você tiver o rumo, você seguir... E no dia que tiver uma desgrama, que não der vontade de levantar a cabeça do travesseiro, você tomar a decisão da criança. Mãe, não quero ir pra escola, não. Mãe, não quero ir pra escola, não. Exatamente. Mãe, não quero ir pra escola, não. Onde é que vocês enxergam que as pessoas falham nesse lugar? De hoje eu não tô afim de fazer. Olhando pra carreira. Eu acho que Elenilza tocou num ponto que eu amo falar, que é sobre propósito, né? E as pessoas, às vezes, romantizam muito o propósito. Trabalhar com algo que você ama, que faz sentido para você, que você entende que tem tudo a ver, que é, sabe, aquela tua causa, como eu costumo dizer, a sua cachaça, não significa que todos os dias vão ser fáceis ou felizes. Significa que você vai ter uma razão forte para continuar. E no momento em que você bate o pé e diz, poxa, mas era tudo o que eu queria e, na verdade, hoje não funcionou, ou estou passando por um período difícil, eu vou desistir, então significa que talvez você precise dar um passo atrás e rever sua escolha. Acho que os caminhos, as formas como você atinge os seus objetivos, eles podem até mudar. Mas o seu fim, ele está ali. Você não vai dar murro em ponta de faca, ficar seguindo sempre a mesma coisa. Você muda a estratégia, muda a rota, mas você sabe que aquele é o teu caminho, que aquele é o teu propósito, aquilo faz sentido para você. E aí quando você bate o pé e diz assim, poxa, hoje não, hoje eu vou desistir, hoje eu não vou, não é aquilo lá na frente, talvez, e só talvez seja para você repensar. Eu acredito. Parar, parar é necessário. Exato. Também. Eu acredito muito que quando o propósito é forte, você encontra novos caminhos para chegar até ali. Eu não acredito em planejamento imutável. Esse sim, ele pode mudar. O ajuste de rota você pode fazer. Perfeito. É necessário, né? Eu vou complementar o que Lilian falou aqui. Também acredito muito no que ela falou, a questão do propósito, né? É você saber o que move você para você conseguir alcançar seus objetivos, que eu acredito que é o Ikigai, né? Então, assim, que aquilo é a sua razão, que é vida, e Gai é valer a pena. Então, é o que faz a sua vida valer a pena. É aquilo que é aquela mola propulsora que faz você continuar enquanto outras pessoas parariam. Mas aí, complementando, já que Lilian já trouxe isso,
Enquanto ela foi falando aqui, eu fui buscando, me conectando com o que ela estava falando e buscando alguma outra coisa para trazer, para complementar. Eu acho que é importante, dentro do planejamento, ter também o tempo, que é o tempo de maturação. Né? A gente não muda, principalmente para quem está fazendo transição. Né? Eu vou falar que Lilian fala mais de quem está começando, porque ela tem mais expertise nisso. Eu estou num lugar de fala aqui de quem está transitando, de quem está ampliando os horizontes, que já tem uma carreira. Então, o que eu trago o que eu escuto muito. Os resultados eles não acontecem, às vezes, da forma como a gente quer. Isso precisa estar no planejamento. A gente precisa prever que isso pode acontecer, né? Então, assim, entender que durante algum tempo você vai precisar lançar a mão daquela reserva que você preparou ou daquela pessoa que vai contribuir com você para que você, né, encontre a sua vida plena e significativa, né? E mude, faça essa mudança, essa transição na sua vida. E o que eu acho que falha, às vezes, em algumas pessoas, é a questão de você continuar. Por que não continua? Porque não planejou que tinha que continuar enquanto estava dando errado. Tá dando errado, beleza mudar, mas às vezes você analisa tudo, olha e fala, pô, peraí, mas é esse o caminho. É esse o caminho. Pô, o que eu tenho que fazer aqui? Às vezes é uma questão de constância. Pode ser que seja uma questão de continuar. Então, assim, é importante no planejamento olhar para isso e dizer assim, olha, pode ser que lá na frente eu precise de um tempo para maturar. Pode ser que eu não tenha feito aquilo que eu falei antes, experimente a carreira, experimente aquele espaço, aquele lugar que você quer ir. Né? Você quer dar aula? Pô, experimente, dê aulas gratuitas, vá lá, se exponha, se mostre. E uma coisa que a Lina falou muito bem aqui, que eu quero reforçar. Todo trabalho que você realiza vai ter uma tarefa que você não tem aptidão. Vai ter aquela tarefa que você tem dificuldade de fazer, que você demora horas. Eu e a Elaine, a gente vê muito isso. A Elaine é muito mais criativa do que eu. Eu tenho criatividade nessa resolução de problema. Mas essa parte lúdica, né, criar card, não sei o quê, eu não tenho tanta aptidão. Demora o tempo, gasto energia para fazer. A Elaine faz assim. Então, assim, tem momentos que eu preciso, né? Muitos momentos, porque eu faço os meus cards, né? Os meus eu faço. Então, eu preciso. É um trabalho que eu não gosto muito de fazer, não, mas eu preciso fazer. Como ela falou aqui do financeiro, do contábil, o que se precisar, ela vai fazer. Como ela fazia antes da gente ser sócia, ela cuidava disso da empresa dela. Mas aí, com a sociedade, a gente, sabiamente, a gente consegue dividir, né, as áreas para que cada um fique ali na sua habilidade. O que lhe é mais hábil, o que lhe é mais fácil, gasta menos energia. E a gente, como coach, sabe fazer isso, graças a Deus. Então, a gente consegue. Mas, assim, essas duas coisas aí. O trabalho vai ter atividades que você não vai gostar de fazer. Mas, se você tiver uma pessoa que seja sua sócia, seu sócio, você pode fazer essa troca, né? Esse alinhamento e tal, enfim. E segue a vida, né? Talentos complementares, né? E é isso. Por isso que eu acho saudável, né? E falo muito com as mulheres que eu atendo. Transição. Transição significa isso. Eu não acredito muito em jogar. Eu não acredito muito, não. Eu não acredito. Hoje eu vou jogar tudo pra cima e vamos minha vontade vai ter uma solução. Vamos ver no que dá. Acho que não é por aí. Para ser saudável, precisa haver uma transição. Talvez para mim seja mais rápido do que para você. Cada um precisa respeitar o seu processo, mas fazer uma transição e muitas vezes conciliar o seu trabalho atual com aquilo para onde você quer ir, para você experimentar o mercado, para você ter previsibilidade de renda, para você entender como você se posiciona ali, entender as várias nuances daquilo que você está escolhendo. Então, é importante esse momento de transição. Isso é saudável. Até você poder, de fato, concluir e dizer, não, agora sim, mudei. Né? As meninas falaram de uma coisa que é base. Se você não sabe o que é isso, busque. Tem um negócio chamado chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. E o meu líder, Master Peninha, vou honrar aqui, né? Ele me disse que tem uma fórmula muito bacana, né? Que esse chá, ele é conhecimento mais habilidade vezes atitude. Se sua atitude for 0, não adianta. Não adianta. A atitude está dentro de você. Os conhecimentos você vai buscar em
trocentos lugares. As habilidades você vai desenvolver em 500 cursos. A atitude, a coragem, né? A gente também desenvolve. Mas esses passos são muito mais internos. A atitude de você ir lá buscar, de você conversar com o professor. Quando eu dou aula em pós-graduação, esse negócio de online, que é um terror, que eu fico pé da vida, que os alunos estão na zorra do online e não se programam para assistir a aula, ficam todo de tela desligada, e não é pela tela em si, que pode ser uma invasão de privacidade para algumas pessoas, e ok, tá tudo bem, mas é muito do lugar de... A professora pergunta, oi, tudo bem? Tô querendo fazer uma pergunta. Ninguém responde. Eu venho cá, vocês estão na sala? Cansei de fazer isso. Até de me irritar. Dizer, pessoal, vocês estão pagando esta merda pra quê? Pra fazer, é sábado geralmente, né? É dia de arrumar a casa, é dia de arrumar as crianças gritam, o marido ou o companheiro ou quem for que tá em casa não pode ficar com as crianças, mas se fosse no presencial, todo mundo se organizava para estar lá. Mas as pessoas acabam não se organizando para o online e querem fazer online porque acham mais fácil. O meu emprego, meu último emprego, que foi num lugar sensacional, que eu dobrei o meu salário na mudança, inclusive, foi desse mesmo líder, que foi meu professor da pós-graduação, que viu meu engajamento como um trabalho voluntário, que me ligou e disse, eu estou criando uma vaga, né? Vai surgir uma vaga no meu time que eu não estou abrindo concorrência. Não estou abrindo para ninguém, eu quero que você venha trabalhar comigo. Topa? Por quê? Porque ele conheceu aquela menina que todo o trabalho entregava bem feito, que fez um TCC do cacete, que era engajada, que se colocava no lugar, é aquela história do que as coisas começam a ir para o palco dançar. O palco da vida. As coisas e a oportunidade só chegam para quem está dançando no salão. Que a gente começa a falar, e o negócio caminha de um jeito fluido. E olha só, a gente falou, no final das contas, planejamento do que você vai fazer. Você não sabe para onde caminhar, contrate a gente, né? Para ajudar a caminhar. É uma boa oportunidade, mas tem trocentos profissionais, bons profissionais, lógico que tem do lado, né? Que alguns, eu sempre falo, pesquise, converse com pessoas, é igual terapia, né? Peça uma indicação, converse com a pessoa, veja se o santo bateu, né? Não esqueça que tapinha nas costas não faz ninguém evoluir, então não queira ninguém que te abrace, porque senão você vai achar que é gostoso, é confortável, né? Queira pessoas que te questionem. E pra gente fechar nosso podcast de hoje, delicioso, que a gente falou de carreira, eu espero que você tenha anotado vários pontos. E se você estiver aí querendo alguma dúvida, vocês vão poder mandar uma mensagem pra gente, vai deixar aqui no canal, para que no YouTube vocês podem comentar e deixar registrado lá pra gente tirar as dúvidas. Mas, meninas, deixa aquela mensagem de movimento. O que é que as pessoas que não estão satisfeitas nas suas carreiras, o que é que a galera que está começando, inclusive começar uma carreira, não tem idade? Porque por mais que a gente falou muito de jornada, você não vai zerar a sua jornada. O seu primeiro passo você deu no dia que você nasceu. Mas você não vai zerar uma jornada, a sua carreira pode ser completamente diferente, mas o seu histórico, a sua experiência vem junto com você, os seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas naquele momento que eu diz assim, para a pessoa que está começando, para a pessoa que está querendo mudar, para a pessoa que quer virar de cabeça para baixo, que está louca, transtornada e não aguenta mais, está insatisfeito real, tá doendo. Qual a mensagem vocês deixam para essas pessoas do início, fim, meio, caminho? Bom, eu vou falar aqui, não tem como eu não tocar no assunto da comunicação não violenta, né? Não tem como, eu sou apaixonada. Se você não conhece, tá na hora de conhecer. Bom, vamos lá. Falando com esse olhar de comunicação não violenta, minha mensagem é: se respeite. Eu já falei de se conhecer, né? A gente já falou de propósito aqui, mas se respeitar. Se respeitar é olhar para sua autenticidade, é olhar para quem você é, por meio do autoconhecimento, mas não adianta você se conhecer e você não se respeitar. Né? Você que está começando, como a Aline trouxe aqui o exemplo de uma pessoa que está começando, que tem alguém, o pai, a mãe, que custeia, né, os estudos e tal. Se respeitar é ter um diálogo franco com essa pessoa.
né? Mostrar as suas razões, mostrar os seus sentimentos, dizer por quê, por que você está escolhendo aquilo, por que você está na dúvida. Se respeitar é você se olhar, é você se entender. Isso também é se respeitar. Se respeitar é você fazer a escolha por você, né? Não fazer a escolha porque alguém acha. Beleza, meu pai acha que tem que seguir a carreira dele. Ok, vamos lá. Dá a oportunidade de conhecer a carreira do pai. Dá a oportunidade de conhecer a carreira da mãe. Né? Se é essa carreira que está sendo indicada. Se tem um portfólio ali, né? Se já tem clientes que você vai, né, digamos assim, herdar, né, fazendo essa sucessão com esse pai e essa mãe. Não se bloqueie para isso. E você que está fazendo essa transição, né, que já está no mercado, que já tem uma profissão, que está querendo escolher uma outra área, uma outra coisa, se respeite também. Né? Olhe para essa profissão que você quer, mas se respeitando. Como Lilian trouxe aqui, é o estilo de vida, essa profissão vai me ajudar a manter ou a ter o estilo de vida que eu quero ter. Isso é se respeitar. Então, para mim, de tudo que a gente falou aqui, complementando, que a gente falou muito, né? Aqui, Sim, Lilian trouxe várias contribuições, a Elaine também. Dá para ser produtivos demais se vocês escutarem direitinho esse Com podcast. certeza. Eu complemento falando do se respeite. E aí, nesse se respeitar, você falou de uma palavra que eu amo, que é autenticidade. E é isso. A carreira é sua, a jornada é sua. É você que vai vivenciar as dores e as delícias que a sua escolha vai te proporcionar. Então, precisa fazer sentido para você. E não ache normal viver uma vida robótica, não ache normal apenas viver para pagar as contas. Isso não é viver, isso é sobreviver. E sim, é possível construir uma vida com mais sentido, com mais realização. É possível sim você ser feliz, né, com o seu trabalho. É possível você ter um trabalho que te traga o retorno financeiro e a vida que você deseja construir. Então, não acredite que é normal viver só para pagar os boletos, não. Pelo amor de Deus. Acaba com isso, inclusive. Tem uma pessoa, eu nunca lembro o nome dele. Mas, enfim, ele é uma pessoa que fala muito para pais. E ele tem uma fala que é uma fala muito forte, que eu escutei a primeira... Eu nem tenho filho, mas eu escutei a primeira vez e para mim foi muito forte. Quer dizer, quando você sair de casa para trabalhar e seus filhos não quiserem, né? Pai, não vai, não vai, não vai. Lembre ao seu filho que ele está indo, que você está indo, realizar o seu sonho. Fazer uma coisa que você gosta. Papai está indo ali fazer uma coisa que papai ama fazer. Que papai gosta de fazer. Que papai transforma muitas vidas. E assim seu filho vai crescer sabendo que seu pai está fazendo uma coisa que faz bem a ele, faz bem à família dele. Porque muita gente cria os filhos em... Não, filho, papai tem que trabalhar. Só que se a distância é um trabalho, se ficar sem um pai é um trabalho, se sentir essa dor enquanto criança onde você não sabe, né, o que é aquela distância, começa a ser tipo, mas trabalho não é bom. Mas trabalho é cansativo. Papai trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado e não pôde brincar comigo por causa do trabalho. E olhar para a carreira, eu acho que é esse o olhar de carreira. Carreira é muito mais do que um trabalho. Perfeito. Além de realizar seus sonhos, realizações de outras pessoas. Contribuir com a vida das pessoas, contribuir com um mundo melhor. Fazer essa associação realmente é incrível, porque você, inclusive, você está preparando uma nova geração. Claro. Para entender o que associar, fazer a associação do trabalho, né? Fantástico. Claro, é muito lindo mesmo. E a gente fecha aqui com essa mensagem de legado. Carreira é legado. Legado para você enquanto sua história, legado para as pessoas na qual seguem na jornada de vocês. Isso é muito lindo. Meninas, deixa aí onde é que a galera pode encontrar vocês? Deixa aí os arrobas. Bom, no Instagram, @Elenilza_Vargas Coach. E no LinkedIn, Elenilza Vargas. E @prof.Lilian Simplício no Instagram. No LinkedIn, Lilian Simplício. Muito bom! Anotem. Planejamento, a vida mais produtiva é desse lugar de olhar para a jornada e olhar para a carreira com muito carinho e amor. Tá bom? Vamos nessa, pau na máquina. Até o próximo episódio.